Boa noite a todos e todas. Nós estamos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse é o Departamento de Políticas Públicas e o nosso curso de graduação é em Gestão de Políticas Públicas. E esta é uma aula, a última aula da disciplina de Gestão de Ateliê de Políticas Públicas 5. E nessa aula de hoje nós vamos fazer a apresentação dos vídeos que foram ao longo do semestre produzidos pelos 6 grupos que se formaram a partir dos projetos. Tá? Estes vídeos fazem parte do projeto de melhoria da qualidade de ensino do curso de Gestão de Políticas Públicas, ao qual eu, professor Fábio Fonseca, professora Terezinha Albuquerque e o nosso monitor Álvaro Duarte fazemos parte. Então, a gente espera que essas apresentações sejam proveitosas, que todos possam usufruir com conhecimentos, adquirir conhecimentos a partir do que os grupos fizeram ao longo do semestre e dizer para vocês das boas-vindas, boa sorte e que daqui possam surgir discussões de políticas públicas bastante interessantes e relevantes para a sociedade. A nossa expectativa é que os trabalhos sejam os melhores possíveis, como o Fábio falou, que isso gere frutos em futuras apresentações e eventos acadêmicos e que isso também seja um portal para vocês para o campo de emprego lá fora. Boa noite a todos. O nosso projeto ele é denominado de Projeto de Inclusão Social Escolar no município de Natal RN. O grupo é composto por Ana Carolina, Bárbara, Lucas, Ítalo e Maeli. E, primeiramente, o que é o projeto? O que é o nosso projeto? O nosso projeto nada mais é do que a tentativa de garantir os direitos das pessoas com deficiência. Direito esse, que está na lei, mas quando a gente vai para a prática, quando a gente está diante da realidade, muitas vezes não acontece 100%. Então, é um projeto que visa, em conjunto, tentar garantir esses direitos, tentar garantir uma maior inclusão desses alunos com deficiência nas escolas. E não é somente integrar esses alunos, é colocá-los nas escolas, é garantir de fato a inclusão, que eles participem, que eles se desenvolvam enquanto pessoas, enquanto cidadãos. Então, qual é a área de atuação? A nossa área de atuação são escolas municipais de ensino fundamental do município de Natal. E qual é o nosso público? O nosso público ele envolve todo o ambiente escolar, mas principalmente os professores e os alunos. E, claro, com foco nos alunos com deficiência, que são os nossos atores principais. E como funciona o nosso projeto? O nosso projeto ele foi desenvolvido em 2 partes. No primeiro momento, acontece um curso com os professores. A gente não quis se restringir só a esse curso, porque a gente sabe que já existem muitos cursos como esse, para garantir a especialização aos professores de como lidar com deficiência. Então, a gente achou que isso não era suficiente, que isso ia ficar muito do mesmo. Então, no primeiro momento, há esse curso com os professores, onde eles vão poder aprender novas metodologias de como lidar com os alunos, de como interagir com os alunos com deficiência e de como mobilizar os demais alunos para também tratar esses alunos com deficiência. Então, nesse primeiro momento, há um curso de capacitação e, em seguida, no segundo momento, finalmente, vamos às escolas, Vamos à escola com toda a equipe e com esses professores. E aí nas escolas vão acontecer diversas atividades, com palestras, e levar os alunos até as salas de recursos multifuncionais para desenvolver as atividades. Então, nossa justificativa. Por que esse tema? Por que falar disso? Eu acho que essas 3 palavras são as palavras-chave e que explicam totalmente o porquê falar disso, além dos dados que temos, também, dados secundários. Educação. Educação está lá na Constituição, que todos têm o que todos têm o direito a ela, que todos deveriam estar nas escolas, principalmente as crianças. A educação, ela é engraçada porque ao mesmo tempo que ela é vista como a salvação, o futuro, ela é a base, ela também é um paradoxo, porque nem a gente sabe se de fato o sistema de educação que temos é o suficiente, é o satisfatório, é o correto. Então, assim, falar da educação é básico. Temos que falar da educação. A educação que, infelizmente, é falha e ainda mais ao se tratar de pessoas com deficiência. Inclusão. Falar de inclusão em um país
altamente preconceituoso, segregador e elitista sem ser, vamos dizer assim, um obstáculo, né? Tratar sobre inclusão, ainda mais em escolas públicas, aí é que se torna mais difícil. E ainda mais de pessoas com deficiências. Um número gigantesco no nosso país e que essas pessoas sofrem preconceitos diariamente, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio e principalmente no mercado de trabalho. Ou seja, juntando essas três, são coisas básicas e que justificam totalmente e que nos chegam a uma conclusão. É preciso falar sobre deficiência, é preciso levar a causa adiante e é preciso progredir e desenvolver, porque não basta só falar. A gente tem que colocar em prática e tem que garantir melhorias em todo o processo educacional desses alunos. Então, como objetivo geral do nosso projeto, nós temos que possibilitar a inclusão socioeducacional dos alunos com deficiência no município de Natal. E os objetivos específicos, é muito isso que eu falei, que é sensibilizar a comunidade escolar de forma que eles se conscientizem de como lidar com as diferenças. Porque é fato que os alunos estão lá, os funcionários estão lá, os professores estão lá, mas muitas vezes eles não sabem como lidar e mesmo indiretamente acabam segregando, né? Acabam deixando um pouco de lado. Então é essa questão de sensibilização, é a questão de empatia, eu ver, entre aspas, a dor do outro e eu me sensibilizar que essa pessoa, ela é totalmente capaz e ela precisa de, eu posso ajudá-la, a questão é essa. E outro objetivo é criar condições para que os professores da rede municipal de ensino sejam capazes de mediar a inclusão dos alunos com deficiência na comunidade escolar, o que volta ao nosso primeiro momento do projeto, que são os cursos de capacitação. Eu acho que essa imagem ela diz muito, né? As duas primeiras é o que devemos evitar, que é a exclusão, cada um no seu círculo, a segregação, que é deixar os deficientes, vamos dizer assim, em um mesmo ambiente e nós ficamos em outras. E as duas últimas, infelizmente não dá pra ver, o que a integração, ela não é o que precisamos de fato, ela não é o ideal, né? Porque você vê que eles estão ali num ambiente com todos nós, mas não é o interessante. O interessante é isso, é a inclusão. Somos todos juntos, estudando juntos, trabalhando juntos, cooperando juntos, buscando o desenvolvimento juntos. Sobre as atividades já dentro da escola, o que o projeto propõe é desenvolver um dia de atividades com o alunado na sala de recursos multifuncionais. Para isso é necessária a disponibilidade da sala de recursos multifuncionais, que nem todas as escolas têm. Mais adiante tem um quadro que mostra que de 72 escolas que tem aqui em Natal, apenas 36 têm a educação voltada para alunos deficientes. E fomentar atividades perenes que visem a inclusão dos alunos com deficiência. A premissa é a inserção da temática na pauta do planejamento escolar. Porque para que essas atividades as atividades que o projeto propõe para fazer na escola, para que isso não fique só durante a ação do projeto, a ação da equipe lá na escola, isso tem que perdurar. Então, por isso que atividades perenes, para que se dê continuidade a essa cultura de inserção dos alunos com deficiência, junto com as outras atividades realizadas dentro da escola. Promover palestras com atletas paralímpicos para alunos e professores. Por que para alunos e professores? Porque os professores eles estão sendo capacitados num curso antes do ano letivo começar. E com os alunos, com todos os alunos da escola com os deficientes e com os alunos ditos comuns, porque eles precisam saber das limitações dos seus colegas de classe, dos seus colegas de escola, para poder entender as limitações, as capacidades dessas crianças e assim conseguir conviver sabendo que o outro, sendo compadecido, ter, como é que eu falo? Não compaixão, mas você se compadecer da situação da outra pessoa, porque ela tem limitações, ela não pode fazer tudo que você pode e nem da forma que você pode. Talvez elas sejam capazes de outras coisas que você não conseguiria, mas que a maneira dela. Então, precisa entender isso.
E para isso a gente precisa de uma parceria com a APARNE e da disponibilidade dos atletas. Realizar o curso de capacitação com os professores de ensino fundamental público na perspectiva de inclusão e de como lidar com os alunos com deficiência. Muitas vezes, quando você chega numa escola que tem aluno deficiente, os professores não sabem como lidar com esses alunos. Ele não entende a deficiência daquele aluno, porque cada deficiência tem sua particularidade. Então, quando o professor ele não tem conhecimento daquela deficiência daquele aluno, e quando se tem mais de um aluno deficiente na mesma sala, e o professor não entende, não sabe como lidar, fica complicado para inserir aquela criança, aquele estudante no contexto, socializar a criança na sala de aula. E não só na sala de aula, como dentro da escola como um todo. E para isso a gente precisa da compatibilidade do curso com o calendário escolar. Os resultados que a gente estima com o projeto e com as atividades é o alunado familiarizado com o ambiente e com as atividades elaboradas na sala de recursos multifuncionais, alunos conscientes das limitações e capacidades dos alunos deficientes, alunos com deficiências interessados em participar das atividades escolares, porque muitas vezes eles ficam à parte. Então, tá ali todas as crianças que não são deficientes participando de todas as atividades escolares, e as crianças deficientes estão presentes de corpo, mas não de mente, e elas não interagem. Estudantes com deficiências integrados às atividades esportivas. Tudo isso levando em consideração a limitação deles, né? Não, com certeza. E o corpo docente da escola incorporado aos cursos de capacitação. Essa é uma imagem enquanto a gente estava na escola, na sala multifuncional, e ela estava desenvolvendo várias atividades, bem legal, assim, participando. Nesse momento elas estavam produzindo alguns cartões de Natal para os familiares. Bem, como ele falou, segundo o censo escolar de 2014, haviam 72 escolas municipais de ensino fundamental em Natal. Dessas 72, 36 possuem um atendimento escolar especial, né? Quando eu estava pesquisando, eu vi que esse atendimento especial corresponde também a essas salas de recursos multifuncionais. Então, como vocês podem ver, metade das escolas municipais de Natal, elas possuem essas salas, né? Mas é claro, apesar de estar na lei que se quando tem deficiente, você tem que ter esse acompanhamento nas escolas, não necessariamente, infelizmente não temos o dado, não necessariamente, não quer dizer que em escolas, vamos dizer assim, regulares, não haja algum deficiente, né? Infelizmente, também não temos como saber. Nosso cronograma do projeto. Então, o projeto, ele foi pensado, no primeiro momento, de 2 anos, né? 24 meses. Só que aí, quando a gente vai ver, não são 24 meses de fato, porque as férias dos alunos, então a gente acabou diminuindo o projeto e acabamos contando como 20 meses. Então, assim, naquele primeiro momento, por meio de fevereiro, por aí, isso com base no ano de 2016. O projeto seria dividido pelas zonas de Natal, as 4 zonas. Então, no primeiro ano seriam em 2 zonas e, consequentemente, no segundo ano do projeto, nas outras 2 zonas de Natal. E o projeto ele abrange 12 escolas dessas 36 escolas. Então, assim, são 3 escolas por zona. Então, assim, no primeiro semestre, no começo do ano, haveria um curso, um mês de curso de capacitação com os professores. Logo após, no próximo mês, começariam as atividades na escola, que continuariam por 3 meses. E durante essas atividades, aí aconteceriam as atividades dentro das salas de recursos multifuncionais por 2 meses. E em um dos meses, haveria as palestras com os atletas. Então, assim, o que está em vermelho são as férias, né? E onde também há eventos e que o projeto não poderia dar continuidade. No mês de julho, férias, e no mês de julho seria um momento de avaliação e planejamento da equipe, né? Ver onde falhou, ver o que deu certo, para dar continuidade ao projeto. E aí continuaria durante o segundo semestre, em agosto com cursos, setembro, outubro, novembro com as demais atividades, e em dezembro mais uma avaliação, mais um planejamento para o ano seguinte. E aí começa no ano de 2017 com o mesmo
com o mesmo roteiro, a mesma metodologia. Bem, o nosso orçamento, né? Pensando nos nossos recursos humanos, precisamos de uma equipe para o projeto. Então, quais seriam os profissionais que poderiam ajudar no projeto, compor o projeto? Então, nós colocamos psicólogos, pedagogos, gestores de políticas públicas, claro, um neurologista para acompanhar de perto as deficiências e poder tirar dúvidas dos próprios professores, e o atleta paralímpico que vai nos eventos, vai dar as palestras, né? Então, assim, uma quantidade, tentamos enxugar a equipe, porque também, como o projeto ele não acontece, ele acontece simultaneamente, por exemplo, são 3 escolas na Zona Norte. Então, assim, uma semana em uma escola, uma semana na outra. Então, a equipe poderia ser reduzida por isso. Não haveria necessidade de uma equipe muito grande. Então, assim, o neurologista e o atleta está como guia, porque eles vão pontualmente, eles vão em uma palestra ou eles vão em um evento. Os psicólogos, pedagogos e os gestores estão como meses, porque eles vão estar durante todo o projeto, né? Desde o início do projeto até o final e até a avaliação ele vai estar presente. Então, como são 20 meses de projeto, ele vai estar presente. Serviços terceirizados, né? Desde o começo a gente ficou com dúvida em onde fazer essas aulas, porque o curso, pensando até mesmo na localidade, certo? Pensando na facilidade para os professores, ele foi pensado exatamente isso, na divisão por zona. Então, assim, essa alocação de imóveis, os imóveis vão ser alugados nas 4 zonas. Então, assim, em um primeiro momento, locar o imóvel na Zona Norte, depois Zona Sul e assim consequentemente. Então, o total com locação de veículo, combustível, enfim, 76.480, mais ou menos isso. Essas são as especificações de materiais, que inclui a apostila, que inclui manutenção do prédio, lápis de cor, para usar todas essas coisas. E a soma total de todas aquelas coisas, recursos humanos, serviços, materiais, chegou a 321.857. Um pouco salgado o projeto, para ser um projeto, vamos dizer, necessariamente pequeno. Mas... Então, assim, esses dados... Não, pode ficar. Esses dados secundários, eles também baseiam a nossa justificativa, né? Porque trabalhar o tempo. Então, 45 milhões, um pouco mais de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Deficiência essa que pode ser mesmo a quem usa óculos ou lente de contato, né? Só que essas pessoas, elas entram como deficientes por causa que o Ministério da Saúde assim determina. Então, por isso que é um número tão alto. Como vocês podem ver aqui, o Nordeste é a região que tem mais deficientes no Brasil, com 26,63%. Isso é o censo do IBGE de 2010. Gente, desculpa, vocês não têm vídeo? Tem. Que é uma política que a gente acompanha, a política nacional do MEC, que cria nas escolas espaços de atendimento educacional especializado. Clique em cima da Essa sala, ela também recebe um recurso separado, também do governo federal. Ele vem para investimento nessa sala. Essa reforma que a escola está passando, inclusive, ela só veio por causa dessa sala. É uma reforma para a escola toda, mas ela veio devido a uma exigência do Ministério Público em fazer algumas adequações. Então, de acordo com essas adequações, ele vem uma reforma para a escola inteira e acaba beneficiando a escola como um todo. A atividade que a gente pratica com os alunos, pintura, música. A parte de complementar a sala de aula. Jogos que estimulam a cognição, desenvolvimento de atividades matemáticas, da linguagem. A gente leva a matéria de educação física para quadro. Mas atividades bem criativas, como vai para quadro, né? Então, movimentos que desenvolvem o cognitivo, motor principalmente, né? Da criança, do
social também, né? A questão da interação, da socialidade, da socialização. Uma dificuldade muito grande é com relação aos professores, porque a gente é auxiliar de sala. Então, nossa parte é acompanhar o aluno em sala de aula. Só que muitas vezes a gente também vira meio que professor. Mas não só é culpa necessariamente dos professores, também é algo cultural. Eles talvez não tenham tido algum curso ou contato com a educação especial. E quando cheguei aqui na escola foi a questão de como passar o conhecimento para eles. Porque cada um tem a sua deficiência específica e cada um você tem que tentar passar de um jeito que até mesmo a gente teve que descobrir depois com o tempo. Porque o maior medo foi isso, de como lidar com eles. Mas com o passar do tempo a gente foi se adequando. A gente tem duas gêmeas que elas têm autismo, mas não dá muito alto. E durante esse ano elas têm atendimento pela manhã, mas a gente também acompanha elas aqui à tarde. E elas estão avançando muito. E elas não permaneciam em sala em nenhum momento, porque não conseguiam, não tinha concentração no que estava acontecendo, né? Elas passavam a manhã inteira caminhando pelos corredores. E tinha um estagiário que era mais funcionava mais como quase como uma babá, que só acompanhava elas para evitar que machucassem no corpo. Mas elas já conseguem fazer bastante coisa. Assim, são avanços que pode parecer muito pequeno, mas eu acho fantástico. Ela falar, ela saber o que é a quadra, chamar a gente para ir para a quadra, ela já demonstrou o desejo de fazer alguma coisa que elas não tinham, né? Está atendendo muito a estímulos. E a mãe disse que em casa, sim, está todo mundo encantado, porque realmente elas estão desenvolvendo. Elas estão aqui desde 2013 e somente agora, em 2015, que a gente viu que elas estão realmente, parece que está deslanchando. Então, você já percebe a presença delas nas atividades, que antes é como se elas estivessem em outro mundo. E agora não, elas estão presentes, prestando atenção no que a gente está fazendo, mesmo que com as dificuldades, sem conseguir algumas coisas, mas elas estão presentes nas atividades da sala. Com a gente, eu acredito que eles se dão melhor, eles puxam conversa, eles querem estar mais próximos da gente. Com os alunos, é porque os alunos não, culturalmente, os alunos não têm essa convivência como essas salas de recursos é há pouco tempo, não é há muito tempo. Hoje em dia eles são mais introduzidos com os outros. Mas a gente vê uma pequena participação dos alunos da escola com eles. Mas de qualquer forma existe, porque as crianças de sala aceitam, vamos dizer assim, a melhor forma deles em sala. Agora não são todos. Teve relatos de alguns que teve sim, certos preconceitos, vamos dizer assim, né? Que falam só, vamos dizer assim, piadas. Uma sala de 20, 30, eu acredito que uma criança se relaciona com 2, no máximo 3 crianças. Elas estão dentro da sala, mas elas não estão inclusas. Elas estão lá, mas ficam lá sentadas. E isso aí é um apanhado de várias coisas. Do estagiário que está com ele, do professor, da escola que não promove ações com os outros alunos, que eles entendam porque aquela criança está ali. E às vezes até de casa, porque muitos dos alunos que a gente atende, muitos que nós auxiliares acompanhamos, faltam bastante, assim, bastante mesmo. Isso dificulta muito a interação deles. Porque nós entendemos o processo inclusivo como um processo que começa o servente até o grupo de professores e de apoio pedagógico e de alunos e, enfim, da comunidade escolar. Toda ela tem que estar sintonizada. Tem muita coisa ainda avançada. Nós temos muitas habilidades ainda. Eu costumo dizer que nós ainda não podemos dizer que temos um sistema inclusivo. Eu chego a dizer isso, afirmo como gestor. Para chegarmos a um sistema inclusivo, nós vamos precisar de outras compreensões que não é só da Secretaria da Educação. É uma compreensão intersetorial da política pública.